Bom, voltamos e agora é uma satisfação receber aqui o professor Mendes, homem que é titular aqui. Andou um tempo assim, meio afastado, mas o convite sempre feito, mas as atividades do Dr. Mendes são grandes. Mas agora ele falou, tirei um espaço aí, hein, João? Estamos aí juntos. É isso que a gente quer. Bom, ô Mendes, obrigado aí por ter vindo. E sempre uma satisfação. Muito obrigado, bom dia a todos os telespectadores. É uma alegria voltar aqui ao seu programa aí. Uma TV que tem se pautado pela prestação de serviços, né, à sociedade. Verdade, é isso que é o nosso objetivo, é esse. Bom, quero com o Dr. Mendes, esse papo aqui que a gente vai conversar sobre a gripe aí do vírus H1N1, gripe que começou lá aviária, depois suína, e gripe A, é essa gripe que a gente quer falar, porque nós estamos aí numa campanha de vacinação, que olha, foi prorrogada aqui no município até o dia 30, hein? Então, quero saber do Dr. Mendes, aí, primeiro, o que é essa, que gripe é essa? Para todo o pessoal ficar alerta, os sintomas, etc., a diferença de uma gripe, a gripe A e da gripe comum aí. E também, como a gente pode diferenciar também de um resfriado? E aí nós vamos falar a prevenção. A vacina é importante, a vacina tem reação. Tem muita gente que fala, olha, tem uma reação. Tem mesmo, doutor Mendes. E é importante a vacina? Isso tudo que nós vamos conversar com o professor Mendes. Bom, Mendes, eu queria saber, então, começando aí, essa gripe A. Como é que a gente pode aí fazer um levantamento e focando aí essa gripe para o nosso telespectador? Vamos começar. A gripe é uma doença sindrômica, entendeu? Síndrome gripal, que compreende um monte de vírus e de patógenos causadores de doença respiratória, nos quais os vírus da gripe estão no meio, e que causam um conjunto de sintomas e sinais muito parecidos e muito comuns. A gripe é uma doença sistêmica, respiratória, mas com repercussão sistêmica, autolimitada na imensa maioria das vezes. Quais são? Se cura sozinho. Se cura sozinho, na imensa maioria das vezes. Né? A gripe se caracteriza por quê? É uma doença aguda febril. Uma doença aguda febril que produz dor de cabeça, dor no corpo ou mialgia, né? Pode dar dor nas juntas, acompanhada de sintomas respiratórios. Quais são eles? Tosse, seguido de congestão nasal, coriza, quer dizer, corrimento nasal e, eventualmente, espirros e, eventualmente, dor nas orelhas, no conduto auditivo, e pode se acompanhar de sintomas mais importantes, como diarreia ou mesmo manchas no corpo, eventualmente. Ela é uma doença autolimitada, dura de 3 a 5 dias, às vezes um pouquinho mais. Qual é o problema? É que a gripe pode evoluir com gravidade clínica, notadamente para indivíduos de maior risco. Quem são esses? As crianças muito pequenas, por exemplo. Abaixo de 6 meses? Abaixo de 2 anos. De 2 anos. De 2 anos. Quanto menor, mais problemático. Idosos, as pessoas acima de 60 anos e aqueles debilitados com alguma doença crônica, grave ou sem controle, notadamente. Diabéticos, hemodializados, indivíduos que perderam um rim e têm que fazer diálise para recuperar a função renal, diabéticos graves, cardiopatas graves. Quer dizer, só um parêntese, esses devem ser vacinados. Bom, então, a gripe incide com maior frequência nesses indivíduos. O problema todo está onde? Está, primeiro, nos mitos relacionados à gripe. Segundo, numa atitude incompreensível, mas que é da história da gripe. Há uma absoluta irrelevância geral em relação à doença. E considerar-se a gripe como gripinha, algo que passa, que não tem problema nenhum. Porque eu costumo falar assim, estou gripado, é uma gripe. Isto não é verdade. Não é a verdade. gripe traz sérios problemas, graves problemas. O principal deles é a morbidade, isto é, o adoecimento. Né? Sim. Indivíduos que se infectam pela gripe, pelo vírus da gripe, quase sempre adoecem de gripe. E aí,
ao não se ausentarem do trabalho, ao não procurarem o autocuidado, tomar medidas higiênicas próprias, transmitem o vírus facilmente. E o vírus, ele tem alta infectividade, então ele vai atacar outras pessoas e assim por diante, e a doença se espalha. Nos meses frios, o vírus da gripe encontra condições ambientais e de vida da população favoráveis à sua dispersão. Fica mais confinada. Confinados, se agrupam, né, fecham os ambientes. Sim. E a temperatura externa favorece a sobrevivência do vírus em secreções por um tempo mais prolongado. E isso ajuda a transmissão do vírus da gripe. Agora, o Mendes, e agora, como que a gente pode falar assim? E o cidadão deve estar se perguntando, a gripe comum, que é uma gripe, tem que ter os cuidados todos que você falou, e aquela gripe que, olha, essa gripe parece que é um pouco diferente. Há uma diferença, assim, em sintomas, em quadro clínico? Sim. Tanto é o seguinte, sentiu doente, teve sinais e sintomas importantes, febre, tosse, procure atendimento clínico, procure o seu médico, procure o posto de saúde de seu bairro, procure o estabelecimento de saúde. Aqui cada um tem acesso, convênio, privado, público, para uma avaliação. A gripe pode evoluir com gravidade? Pode. É o que se chama de síndrome respiratória aguda grave. Quais são os sinais mais importantes dela? Febre muito elevada, queda muito importante do estado geral, o indivíduo fica mole, desidrata, prostrado, isso mesmo. Dor torácica, aquela sensação de compressão, falta de ar, fôlego curto, né? Procurar atendimento médico diante disso. Notadamente se for um asmático, um fumante, né? Um indivíduo que tem uma doença no coração, enfim, que tem alguma outra doença que pode agravar. Quer dizer que esse indivíduo vai evoluir mal, vai para a gravidade clínica? Pode ser e pode não ser. O problema é que ele precisa de ajuda e de atenção médica e acompanhamento médico. O problema é que existem muitos outros vírus que causam sintomas semelhantes e eles estão circulando agora. Notadamente 2, que a Vigilância Brasileira detectou. O vírus sincicial respiratório, que é um vírus que produz quadro semelhante à gripe, e o rinovírus, que está circulando com intensidade também elevada. E isso causa confusão, né? O que protege contra a gripe? A vacina. A vacina, olha aí. A vacinação. Quem deve tomar vacina? Isso. Os grupos prioritários em primeiro lugar. As crianças menores de 2 anos, os indivíduos acima de 60 anos, os portadores de doenças crônicas, as gestantes, as mulheres grávidas, nesta época do ano, devem se vacinar contra a gripe. Além desse, qualquer um que tenha acesso à vacina. Sim, claro. Qualquer um. Sim. Para quem a vacina da gripe é indicada? Formalmente, para qualquer ser humano. Qualquer ser humano, isso é qualquer ser importante. Humano. Agora, privilegiam-se os grupos mais de risco para protegê-los antes. E tem um grupo que não necessariamente, do ponto de vista clínico, tem problemas, mas que é estratégico se vacinar logo no começo. Quem são eles? Os profissionais de saúde. Sim, aqueles que cuidam dos pacientes com gripe. Tem que estar protegido, que eles que vão cuidar. Sem dúvida, porque eles vão cuidar. Agora, vem aí a pergunta. Que isso vai ser transmitir. Bom. E transmitir, verdade. Agora, primeira coisa, como transmite a gripe? Ela transmite de pessoa para pessoa? Como é que é isso? Indiretamente? Primeira coisa. Segundo, doutor Mendes, aí essa coisa tem que ficar bem clara. Porque povo, e agora mesmo o setor público identificou isso, que as pessoas não estavam procurando a vacina com medo da vacina de reação. Isso, nós vamos aqui desmistificar isso com o doutor Mendes. Então vamos lá. Primeiro isso, esse é o grande mito da vacina. Dificulta muito a atenção todo ano com a vacina. A vacina da gripe, ela é absolutamente benéfica e necessária. Como qualquer outro medicamento, como qualquer outro produto biológico, como qualquer outra vacina, a vacina da gripe pode causar efeitos adversos, efeitos colaterais. Na imensa maioria das vezes, os efeitos resultantes da vacina são absolutamente simples
de pouca importância e desaparecem em 24, 48 horas. Eventualmente, a vacina pode dar alguma reação grave. Isto é muito raro. Estatisticamente, é muito mais raro, por exemplo, do que as complicações graves que a doença gripe produz. Sim, claro, claro. Né? A mortalidade na gripe, ela é muito maior do que a mortalidade da vacina. O risco-benefício. A vacina não mata. Raramente ocorre um efeito adverso de gravidade acentuada. O grande medo da vacina, e se divulgou isso muito em todas as mídias, é a chamada polirradiculoneurite aguda, a síndrome de Guillain-Barré famosa. A gripe produz muito mais Guillain-Barré do que a vacina. Quando a vacina H1N1 foi lançada nos Estados Unidos, começou a ser usada nos Estados Unidos em 2009, né, a primeira vez que se usou a vacina H1N1, a vigilância norte-americana monitora o fenômeno, o aparecimento dos casos de síndrome de Guillain-Barré. Não houve nenhum aumento na incidência de Guillain-Barré nos períodos sucessivos à aplicação da vacina H1N1. Segundo lugar, o número de casos de Guillain-Barré ocorridos pós-introdução da vacina H1N1 até a época monovalente, isto é, só ela, pura H1N1, não aumentou. O número de casos não aumentou de Guillain-Barré nos Estados Unidos relacionados, portanto, não se fazendo uma correlação estatística entre o Guillain-Barré e a vacina. Portanto, para a população bragantina, tome a vacina. A vacina é necessária e é a única proteção de longa duração para a vacina até o próximo inverno. Agora, o Mendes, ela começa a atuar depois de quantos dias? A vacina é como qualquer outro imunógeno. A proteção começa a partir do 5º, 7º dia pós aplicação da vacina. Por isso que se antecipa. Se faz na introdução do outono, né, na transição do outono e inverno, para que os meses frios de maior incidência da gripe, a população, notadamente as pessoas com maior risco de adquirir a gripe, estejam protegidas. Agora, uma pergunta. Essa vacina hoje, 2014, é a mesma de 2013 ou tem algum outro vírus que também há uma proteção? Quais são os vírus que causam a gripe? 3 tipos de vírus. Os vírus A, da gripe, especificamente da gripe. Vírus A, vírus B e vírus C. O vírus C praticamente não circula. Quem está a circular? O A e o C. Quais são os vírus A que estão circulando? 2. No hemisfério sul e na maioria do mundo. O H1N1, aquele da gripe pandêmica, que se tornou comum. Vejam, o vírus da gripe H1N1 não é nenhum vírus diferente dos outros, não produz doença diferente da gripe comum. A doença é a mesma. A doença é a mesma. A mesma. Tem havido mais casos de H3N2, que é o outro vírus da gripe, do que o H1N1. Esses são os vírus A constantes da vacina. Vírus A, H1N1, vírus A, H3N2. E mais o vírus B. A cada ano, a vigilância de cada lugar, do hemisfério norte, porque o inverno é diferente, e do hemisfério sul, coletam material de suspeitos de gripe. Para ver o quê? Porque os vírus, eles mudam, eles fazem pequenas mutações. E todo ano tem que ser produzida nova vacina para ver qual é o vírus que prevalece a cada ano para proteger as pessoas. É só isso. Corretíssimo, olha aí. Quem não pode tomar a vacina da gripe? Isso. Por exemplo, indivíduos que tenham alergia grave a derivados do ovo, por exemplo, a proteína do ovo. Por quê? Porque o vírus é cultivado inicialmente ali, né? E algum ou outro componente da vacina. Né? Algum antibiótico que tem que ser posto na vacina. Isso é muito raro, porque os antibióticos usados para proteger a vacina, preparar a vacina, eles raramente dão efeito, dão alergia. Né? Não se usa penicilina em vacina. Então, isso não tem problema nenhum. As crianças, a partir dos 6 meses, devem ser vacinadas, têm de vacinar. Se você tem filho pequeno, igual ou maior de 6 meses de idade, leve ao posto, vacine contra a gripe, porque você estará protegendo o seu bebê.
Olha aí, uma advertência que é importante nesse momento, hein? A campanha vai até o dia 30. E vai hein? até o dia 30 por quê? Ela foi prorrogada porque não se alcançou a cobertura vacinal. Não alcançou. Olha Notadamente naquelas populações que mais necessitam da mais vacina. necessita. Por isso que nós estamos advertindo. E esse alerta é um alerta a todos os profissionais de saúde e aqueles que cuidam de pessoas. Ao cuidar de seus pacientes, de seus idosos, recomendem a imunização. Recomenda-se a imunização para todo e qualquer indivíduo que possa e que queira tomar a vacina. No sistema público, a vacina é destinada à população de maior risco. Gratuito. Vacinou, atingiu aquela cobertura, a vacina está aberta para qualquer um e Com deve isso, ser assim. é. Isto depende da autoridade sanitária definir. Sim, verdade. Não é uma opção Sim. nossa. Mas deveria. Deveria. Se você tem a possibilidade de ir no seu convênio ou privado se vacinar, vacine-se. A vacina é a mesma, não existe diferença de qualidade. Nenhuma Corretíssimo. vacina entra no Brasil sem que a Anvisa faça a vigilância do fármaco e autorize, é porque ela está em condição de uso, portanto. Qualquer vacina é a mesma, em qualquer onde você for tomar. Agora, eu queria saber, Mendes, para terminar aqui, o seguinte. Olha, a transmissão, eu queria que você fizesse aí esse alerta à população de como se conduzir aí nesse período de inverno. As pessoas se fecham e às vezes ali estão gripadas, os cuidados mínimos às vezes de higiene, gente, não são observados. Eu queria que o Mendes você passasse isso, uma advertência, mas para o bem de vocês. Mais do que uma advertência, o que se tem que estabelecer? O cuidado. E o cuidado é de dois tipos. O cuidado clínico, médico, de avaliação clínica, Sim, verdade. e o autocuidado. O que é o autocuidado? Primeiro, não vá ao trabalho se você estiver gripado. Não fique em ambientes confinados se você estiver gripado com muita gente, notadamente crianças, creches, ambientes de longa permanência para idosos, quartéis, escolas, etc. Ambientes de saúde. Comunique a sua chefia, a sua autoridade, a situação da gripe, procure um médico, ateste a situação e se afaste do trabalho. Verdade. O presenteísmo, um problema grave, ele causa, nos Estados Unidos isso foi medido, ele causa mais prejuízo, o dobro em bilhões de dólares, do que o ausenteísmo pela doença. Verdade. O absenteísmo pela doença. Verdade. Esse é um problema grave. E no Brasil isso é muito grave. Muito grave, sem dúvida. Segundo, lave as mãos. A gripe se transmite por secreção respiratória, contato direto e indireto. As secreções respiratórias, numa xícara, num copo, na maçaneta de uma porta, num ambiente como agora, nublado, com temperaturas abaixo, próximas de 15 graus para menos, o vírus sobrevive 24, 36 horas se aquela secreção se aquele lugar estiver umidificado. Quem inadvertidamente ou não viu, pegou, ao passar na mucosa do olho, na boca, vai contrair, o vírus pode invadir e produzir a doença e é assim que ela se transmite. Então, ao tossir, ao falar, ao espirrar, coloque um lenço de papel. Ande com um lenço ou uma toalha de papel. Essa máscara, há necessidade? Ajuda. Por exemplo, você está doente, vai para uma sala de espera de um consultório, vai pegar um metrô, o trem, o ônibus, coloque a máscara. A máscara, isso que ela mesmo. protege e evita a dispersão do vírus da gripe. Lave as mãos toda vez que assoar o nariz. Se não tiver em nenhum lugar, não tiver nada no bolso, ao tossir e ao espirrar, coloque o antebraço, tussa e depois limpe. Isto é essencial. E notadamente, grávidas, crianças muito pequenas, indivíduos com problemas respiratórios, cardíacos, renais, etc. Quem tiver doenças crônicas que precisam de cuidados clínicos, ao gripar, façam consulta médica. Agora, eu quero só, terminando aqui, Mendes, uma coisa. As pessoas, nós falamos aí que elas ficam confinadas. Primeira coisa, fecha a casa, liga às vezes um aquecedor, todo mundo ali, um espirrou lá, etc. Tal. É uma boa orientação manter o ambiente arejado, sem isso aí ficar formalizado. Corretamente. Abrir o ambiente para que areje, a luz do sol entre. É claro, vai se proteger do frio intenso, sim, do mas frio. tem que fazer isso. O ambiente confinado, fechado, não é uma boa. Então, durante as horas do dia em que a temperatura se eleva,
o sol aparece, abra a sua casa, deixe ventilar, deixe o ar correr, porque aí dispersa os vírus. O vírus não fica em suspensão no ar, mas isso ajuda, porque facilita a dispersão ao falar, ao tossir, ao espirrar, no ambiente de mesa, na sala de estar, no ambiente da casa ou em qualquer lugar. É verdade. Agora, última aqui, porque essa aí não poderia deixar de perguntar o doutor Mendes, o professor Mendes. Professor Mendes, a população costuma se automedicar, mas eu não quero falar o medicamento que vai tomar, porque isso aí é a alçada da consulta médica que você deve fazer. Mas o seguinte, primeiro, as pessoas devem ter o cuidado para não se automedicar. Segundo, a alimentação nesse momento é importante, se hidratar. Como é que você vê isso? É lógico que é autocuidado. Então o indivíduo tem que... A gripe, ela pode desidratar pela febre, pela frequência respiratória aumentada, enfim, pelo quadro infeccioso. Se alimentar e tomar líquidos. Né? Mas isso não cura a gripe. Certo. Chá de alho, chá disso, isto pode ajudar. Se o cara gosta de tomar um chá, pode tomar, mas isso não é remédio para a gripe. A influenza, tem tratamento? Tem. Tem medicamento antiviral? Tem. Ele se chama oseltamivir. Sim. Quem tem que prescrever? Médicos. Isso. Somente médicos. Portanto, existe cuidado, existe o tratamento. Inclusive para os comunicantes e as pessoas de alto risco que tiveram contato com gripe, ao tomar o oseltamivir profilático, evitam a doença para si. Quem faz isto? Médicos, conduta médica. Então normas básicas de higiene e alimentação adequada. O que o indivíduo não deve tomar? Às vezes a febre está muito alta, tome o analgésico que está habituado a tomar, verdade, claro. Para baixar o síndrome febril, que incomoda. Nunca tome aspirina quando estiver gripado. Isso. Jamais tomar AS. Não dê AS para o seu filho. Evite dar droga anti-inflamatória. Dê o analgésico comum que ele toma. Ou, por exemplo, ou dipirona, ou paracetamol, ou aquele que seu pediatra, seu médico prescreveu habitualmente para você. Menos a aspirina. Olha aí, muito bom, professor Mendes. Mendes, importante isso e você é o titular aqui, né? Sempre tem que voltar, porque a gente tem que debater essas questões, como a gente colocou no início, para orientação, para informação. Isso é educação sanitária, educação de saúde. Eu quero convidá-lo novamente a gente voltar numa outra oportunidade aí, dependendo da sua agenda, para a gente continuar debatendo. Muito obrigado. Espero ter conseguido pelo menos algumas dúvidas, se houver, a população e aos seus telespectadores ter satisfeito. Tá certo, foi muito bom. Bom, é isso aí. Nós continuamos, doutor Mendes, sempre nosso convidado aqui, vai voltar, claro, assim, dependendo da agenda dele, lógico. E nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já.